galera, voltei! Professor André Asnar aqui mais uma vez para a gente falar sobre propagação de calor, só que esta aula está mais voltada para fases da matéria, tá? Então vem comigo e vamos lá. Povo, isso aqui é o tipo da figura que eu sei que você já conhece de longa data. Só que a gente precisa conversar um pouquinho assim sobre essa figura. Eu tenho 3 estados da matéria. Saiba que existem bem mais estados, tá? Tem estado de plasma, tem estado de... Enfim, tem vários estados diferentes aí, mas o sólido, o líquido e o gás ou vapor é o que você tem que saber. E quando passa do sólido para o líquido, tem um nome específico, né? Quando o gelo derrete lá, por exemplo, a gente chama de fusão. A gente chama de fusão, tá? Fusão é quando passa do estado sólido para o estado líquido. Daí, quando passa do líquido para o vapor ou para o gás, o nome é vaporização. Só que, calma o coração. Vaporização, ela se divide em 3 partes. Anota para mim. Se divide em calefação, se divide em evaporação, vou colocar só o evap, e se divide em ebulição, tá? Então tem esses 3 casos aqui da vaporização. Qual que é a diferença entre os 3? A diferença é, todos acontecem naturalmente, só que a velocidade com que acontece é um pouquinho diferente. Evaporação acontece a qualquer temperatura, fechou? Então pode ter um laguinho lá com água a 4 graus, tá? Acontecendo evaporação. Pode ter um laguinho com 57 graus. Vai ter evaporação também. Só que quanto mais quente, maior a evaporação. E quanto mais frio, menor a taxa de evaporação. Fechou? Tá. Ebulição acontece a uma temperatura fixa. No caso, a nível do mar, a ebulição da água acontece a 100 graus. Quanto mais alto eu vou, menor é a pressão atmosférica, diminui a temperatura de ebulição. Então, por exemplo, você vai para o topo do Everest, olha só, você vai para o topo do Everest, chegando lá, a temperatura da água de ebulição é algo próximo de 75 graus. Ou seja, leva bem mais que 3 minutos para você fazer o teu miojo lá. Porque não chega a 100 graus, sacou? Então, ebulição é uma temperatura fixa. E calefação, povo, é tipo instantâneo. Então, quando você faz assim, ó, tem uma chapa quente e você joga água, faz... Tss, acabou. Isso é calefação. Então, cuidado, tem 3 nomes específicos para vaporização. Sucesso? Aí, do estado vapor ou do estado gás para o líquido também tem 2 nomes. Tem liquefação ou condensação. Povo, ó, escreve isso aí. Liquefação é do gás para o líquido. Condensação é do vapor para o líquido. Daí você me pergunta, professor, qual que é a diferença entre vapor e gás? Olha só, a diferença entre vapor e gás é o seguinte, visualmente é a mesma coisa. Você não consegue ver nenhum nem outro. As molequinhas estão cada um indo para um lado, do vapor e do gás. Só que se eu pego um gás e comprimo ele, eu vou ter um gás comprimido. Só. Agora, se eu pego o vapor e comprimo ele, eu faço ele passar para o estado líquido. Ah, professor bom. Então, ó, condensação é do vapor para o líquido e vapor é, se eu mexo na pressão, eu consigo fazer ele mudar de estado. O gás, se eu mexo na pressão, ele não muda de estado. Sacou a ideia? Então, liquefação, gás para o líquido, ó, gás liquefeito de petróleo, GLP, gás de cozinha. E condensação, a água lá em cima, se condensa e a chuva cai. Tia Cida, terceiro aninho, te ensinou isso aí. A água condensa. Agora, o gás liquefeito de petróleo é liquefação. Tá, do líquido para o sólido, solidificação, só tem o nome easy. E do sólido para o vapor direto é sublimação. E o contrário também acontece. Beleza? No caso, gelo seco, sublimação. Bum! Fechou. Sabendo disso, vamos falar de calor latente. Povo, você já sabe que existe o tal do calor sensível, que é que macete. Professor, eu sei mesmo. Isso aí eu já sei que existe. Eu lembro que eu estudei. Legal. Calor sensível, que é esse cara aqui, que macete, calor sensível. Acontece quando acontece variação de temperatura. Então você está dando calor para alguma coisa e esta coisa varia de temperatura, logo é calor sensível, certo? Só que quando eu
dou calor para alguma coisa e essa coisa muda de fase, o nome vai ser calor latente. Calor latente, professor? É, calor latente. Que é aqui, ó, que mole. Que mole, né, professor? Que moleza, também pode ser. Q igual a M vezes L. M é a massa e o L é o calor específico latente. Se liga, olha só, o L geralmente vem em calorias por grama. Logo, você vai usar, se o L vier nisso, você vai usar o M em gramas. E vai achar a quantidade de calor em calorias. Se liga, para 1 grama de gelo derreter, ou seja, para eu derreter 1 grama de gelo, eu preciso ceder para o gelo 80 calorias. Ou seja, o L de fusão do gelo é 80 calorias por grama. O que isso quer dizer? Que para eu fazer 1 grama de gelo derreter, eu preciso ceder 80 calorias de energia. É isso que o L quer falar para você. É uma constante para cada mudança de fase. Beleza? Então, ó, tá aqui. Q igual a M vezes L. Quanto de calor eu preciso ceder para fazer aquela geleira derreter, professor? Daí eu posso calcular por ali. Show? Beleza. Só para você ver, ó. Fusão eu já falei, né? 80. Alumínio para um bloco de alumínio, ó. Olha só. Para 1 grama de alumínio derreter, eu preciso ceder para o alumínio 94 calorias. Não precisa decorar isso aí? Óbvio que não. É só um exemplo aí para você se ligar. Só que acontece o seguinte, olha só. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, não vou desenhar ele ali, mas é um gráfico temperatura em função da quantidade de calor. E ele fala o seguinte, imagine que eu tenho um cubo de gelo. Tem um cubo de gelo aí, professor? Tem. Tá geladinho? Tá geladinho. E daí eu começo a ceder calor para esse gelo. Quando eu começo a ceder calor para o gelo, o que vai acontecer? Ó, começa a ceder calor para o gelo, ele começa a receber esse calor e diminuir a temperatura. Então, por exemplo, o bloco de gelo estava menos 20 graus. Tá. E daí eu dou calor para ele, ele vai de menos 20 para menos 10. Menos 10 para 0. Quando chega em 0, o que vai acontecer? Ele vai fundir. E cuidado! Ele vai fundir. O que é fundir? Ele vai pegar lá e ser transformado em líquido. Só que, enquanto ele está sendo transformado em líquido, aí vem a parte mais importante. Olha para cá, tira do nariz. Ó, enquanto ele está sendo transformado em líquido, a temperatura dele não varia. Eu estou cedendo calor para a substância, ela está mudando de fase, mas enquanto isso a temperatura não varia. Isso aqui é muito importante, povo. Eu pego, coloco água líquida numa panela e esquento aquela panela. Beleza, prof. Beleza, prof. A água vai de 80 graus para 100 graus. Chegou em 100 graus, meu, não tem o que você faça. A água não vai aumentar a temperatura. Ah, professor, eu posso aumentar o fogo lá? É, e aí? Vai continuar a 100 graus, sacou? Ela não passa de 100 graus. A nível do mar, não passa de 100 graus. É isso, ponto, acabou. Ah, professor, e se eu aumentar o fogo e for com um lança-chamas ali, ó? Bastante calor, né, prof? Um lança-chamas. Cara, não vai passar de 100 graus, sacou? Então, enquanto estiver mudando de fase, não muda a temperatura. Lembra disso. Mudando de fase, não muda a temperatura. Por isso que o gráfico é assim, ó. Estado sólido, tá passando do sólido para o líquido, ó. Passou totalmente para o líquido, começa a aumentar a temperatura de novo. Chegou na temperatura de ebulição, ó, se mantém, eu continuo cedendo calor, mas a substância não muda de fase. Melhor, não muda de temperatura, só muda de fase. Mudou de fase completamente para o estado de vapor, daí de novo começa a mudar a temperatura. É assim que funciona com as substâncias puras, que é o que a gente estuda aqui na física, tá? Se for uma mistura, daí pode ser diferente, o gráfico pode ser diferentinho. Mas só cai para você no vestibular de física, né? Substâncias puras, cujo gráfico é assim, ó. Se eu quiser calcular qualquer coisa nesse trecho aqui, o que eu faço? Eu tenho que usar que macete, calor sensível. Se eu quiser calcular qualquer coisa nesse trecho, tá mudando de fase, tem que usar que mole, que moleza. Calor sensível, que macete, que mole, calor sensível. Sólido, sólido mais líquido. Líquido, líquido mais vapor, vapor. Sacou? Então esse gráfico ele fala disso para você. Tudo bem? Tem outro gráfico que também é muito importante, que é o diagrama de fase. Povo,
olhe para cá com muito carinho, amor, compreensão para esse diagrama de fase e não se perca. O que o diagrama de fase ele fala? O diagrama de fase ele vai falar para você numa determinada pressão específica, numa determinada temperatura específica, qual que é o estado daquela substância? Ela está no estado sólido, ela está no estado líquido ou está no estado vapor? Para você entender certinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta aí, professor. Vou perguntar. Se você colocar água, copo com água e gelo. Água com gelo? É. No freezer e deixar o freezer a 0 grau. A 0 grau. Beleza. Daí você coloca lá e espera, né? Espera e tal. Daqui a 2 horas você volta lá, adivinha o que aconteceu? Nada. A água continua lá e o gelo continua lá. Por quê? Na pressão que a gente vive, a temperatura de 0 grau, há a coexistência dos dois estados da matéria. Gelo e água, eles coexistem. Na verdade, o que está acontecendo ali é a água está virando gelo na mesma proporção que o gelo está virando água a 0 grau, lá no freezer, sacou? Então, ó, este gráfico aqui fala para você o seguinte, numa determinada pressão, numa temperatura X, essa substância aqui vai estar no estado sólido. Numa determinada pressão, numa temperatura Y, essa substância aqui vai estar no estado líquido. E numa determinada pressão, numa temperatura Z, essa substância aqui vai estar no estado vapor, sacou? Então, ela fala para você o estado que a substância está, dependendo da pressão e da temperatura. Povo, ó pra cá. Aqui tem um pontinho aqui que eu chamei de PT. PT, professor, tá fazendo propaganda política agora? Não, nada a ver, meu. PT significa ponto triplo. Ponto triplo. Esse ponto triplo, sabe o que é? É neste ponto, nesta temperatura em específico e nesta pressão, há a coexistência dos 3 estados da matéria. Então pode existir tanto gelo, no caso da água, gelo, água líquida e vapor no mesmo local ali e tá tudo em equilíbrio. Sacou? É o ponto triplo. E esse PC aqui, ele significa ponto crítico. A partir desse ponto, eu tenho a temperatura crítica. E ó, o que essa temperatura crítica é importante? Que daqui para cá, eu tenho gás. Daqui para cá, eu tenho vapor. E se eu pegar gás, aqui, né, prof? E aumentar a pressão? Nada acontece. Eu tenho gás comprimido. E se eu pegar vapor e aumentar a pressão? Muita coisa acontece. Eu tenho líquido agora. Sacou? Então fica aí a dica. Daqui para lá, da temperatura crítica, é gás. Daqui para cá, da temperatura crítica, é vapor. Então, pontos importantes, PT e PC. PT, PC. PT, PC. Tudo bem? Aqui, estado sólido, aqui, estado líquido, aqui, estado vapor, aqui, estado gás. E essa linha aqui, prof? Esta linha é a coexistência, ó, de 2 estados físicos, sólido e vapor. No caso, é a linha que a gente chama de linha de sublimação. Essa linha aqui é a linha de fusão. E essa linha aqui, a linha de vaporização. Sucesso? Tudo bem? Se eu te perguntar, nesta pressão que a gente vive e nesta temperatura que a gente vive, qual que é o estado do gás carbônico? Só que pergunta estranha. Ele é gás, né? É, exatamente. Boa. Certo. Agora, nesta pressão que a gente vive, numa temperatura de menos 200 graus Celsius, qual que é o estado físico do gás carbônico? Natural, normal. Sólido. Sério, professor? Sim, daí vem o gelo seco. O gelo seco é a mesma coisa, só que numa temperatura muito menor. Daí se eu pego aquele gelo seco e trago para nossa temperatura, ele sublima na hora. Não tem o que você faça, ele vai sublimar, sacou? Então é isso aqui que a gente está vendo. E todas as substâncias têm um gráfico desse, só que a água tem um gráfico diferentão. Olha a diferença. Substâncias normais, maioria, água. Qual que é a diferença? Esse tracinho aqui, ó, ele tá pra cá. Ah, professor, isso é por causa do comportamento anômalo? Tem a ver. Mas, ó, esse tracinho aqui, ele vai falar o seguinte pra você. Agora, o negócio fica muito legal. Com esse tracinho pra cá, olha só. Se eu tenho gelo numa determinada pressão, numa determinada temperatura, e eu aumento a pressão no gelo, aumento a pressão, eu posso fazer com que o gelo derreta. Esse tracinho para cá me dá esta possibilidade. Então, se eu aumentar a pressão no gelo,
eu vou fazer com que ele derreta. Sacou? E isso por que é legal? Porque você já patinou no gelo? Patinação no gelo, sabe como que é? Você tem um patins que tem uma partezinha bem afiadinha até, que é aquela partezinha de baixo do patins para fazer bastante pressão. E toda vez que você faz assim, ó, você está fazendo pressão no gelo. E quando você faz pressão no gelo, o local onde o patins está, ele derrete. Professor. Então, na verdade, você não patina no gelo. Você patina sobre uma fina camada de água. Quando você passa, não estou fazendo mais pressão, prof. Não? Tá. Então, o gelo congelou de novo. Fez pressão, derreteu. Tirou a pressão, congelou. Fez pressão, derreteu. Tirou a pressão, congelou. Sacou? É assim que funciona a patinação no gelo. Mas, você tem aquelas geleiras que se formam nas montanhas, são enormes. Beleza. Daí você tem um rachadinho que seja, rachou. Tá. Então, você tem uma parte grande fazendo pressão naquele rachadinho. O que vai acontecer? Ali vai derreter. Ali derretendo, o tudo vai escorregar. É assim que faz para os icebergs aparecerem. Ele congela fora d'água e depois vai para dentro d'água. Por isso aqui, ó. Pressão aumenta, derrete ali na base e ele começa a escorregar. Até cair na água. Caiu na água, daí fica boiando lá. Sacou? Então, ó. Esse gráfico, o diagrama de fase da água, é importante você se ligar. Essa paradinha não é pra lá, é pra cá. Sucesso? Muita informação teórica, eu sei, mas é isso, povo. Fechou, acabou. Valeu, professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!